Vamos orar então? Pai querido, aqui estamos, Senhor, na Tua presença nessa noite. Senhor, nós somos infinitamente gratos ao Senhor, Pai, pelo Teu cuidado. Obrigado, Senhor, por até aqui o Senhor ter dado esse privilégio para a gente estar aqui, aprender sobre a Tua Palavra. Peço ao Senhor que abençoe aqueles que estão aqui, aqueles que nos assistem pelo vídeo, que o Senhor também os abençoe e que em tudo o Teu nome seja engrandecido, Pai. Nos ajude a entender a Tua Palavra e que tudo isso seja para a honra e glória do Senhor, Pai. Aqueles que porventura estão a caminho, que o Senhor os traga em paz e segurança, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, hoje então nós vamos estudar Tessalonicenses, porque a gente vai só finalizar as cartas de Paulo, né? E vamos entrar depois na teologia sistemática, segunda e quarta. Então hoje nós vamos estudar Tessalonicenses, a carta de Paulo aos Tessalonicenses. Mas para a gente iniciar, vamos abrir aí Atos, capítulo 17. Atos 17. Porque Atos 17 é o lugar onde narra a criação da igreja de Tessalônica. Então nós vamos ler Atos, capítulo 17, para a gente depois entrar, de fato, em Tessalonicenses. Atos capítulo 17 vai dizer assim, ó: e passando por Anfípolis e Apolonia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Presta bem atenção nessa leitura aqui, olha para você ver. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Esse disputou seria, ele instruiu a igreja, né? Deixa eu até abrir aqui no dicionário aqui, no grego, o que ele vai falar para nós aqui? Atos 17, versículo 2. Aqui nessa aqui fala arrasou, mas fala assim, ele refletiu, discursou, debateu, discutiu. É isso que significa essa palavra, que ele disputou, né, com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus, desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e assaltando a casa de, eu não sei se é Jason, como é que está escrito o seu aí? Procuravam tirá-los para junto do povo, porém não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason recolheu. Todos esses procederam contra os decretos de César, dizendo que há um outro rei chamado Jesus. E alvoroçaram a multidão e os principais da cidade, que ouviram essas coisas, tendo, porém, recebido satisfação de Jason e dos demais, os soltaram. Então, aqui tem algumas coisas muito importantes aqui dentro de Atos capítulo 17, né, que fala sobre o momento em que essa igreja de Tessalônica ela foi de fato criada, né? Então, você vê assim que Paulo, cara, olha, Paulo ele chegou, ele estava passando pela região, né, de Anfípolis e Apolônia, e ele chegou a Tessalônica, e tinha uma sinagoga de judeu ali, e você sabe que naquele período de Paulo, assim, onde que a galera ficava era na sinagoga, né? Era as igrejas da época, vamos assim dizer, a sinagoga onde o pessoal reunia para estudar a Bíblia, para falar da lei. Então Paulo, a Bíblia fala aqui para nós, que ele foi lá por 3 sábados, olha você ver,
Esse cara sabia muito pouco, Paulo, né, menino? Porque em 3 sábados, ele instituiu uma igreja de Tessalônica, em 3 sábados, ensinando essa galera. Imagina, deve ser que hora que começava o estudo, né? E que hora que terminava. O nosso aqui, que a gente só está comentando sobre o que ele fez, rapidamente, a gente quase não dá tempo aqui de falar. Então, Paulo, em 3 sábados, ele ensinando as Escrituras, ele instituiu a igreja de Tessalônica, cara. E assim, a igreja de Tessalônica, se a gente for, quando a gente falou de teologia sistemática, né, semana passada, na aula passada, segunda-feira, que, por exemplo, escatologia a gente não vai encontrar só em Apocalipse. Inclusive aqui em Tessalônica, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, a gente vai ver sobre escatologia, né? Paulo vai falar assim, não quero que vocês sejam ignorantes acerca daqueles que dormem. Paulo vai falar assim, antes que vier o filho da perdição, do anticristo, né? Primeiro, antes dele vai vir a apostasia e tal. Então, Paulo está falando das últimas coisas também em Tessalonicenses. Então, aí Paulo fala, né? Primeiro, os que morreram em Cristo estarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos. Tudo isso está em Tessalonicenses. Então, Paulo, em 3 sábados, ele institui a igreja ali, através do Espírito Santo, obviamente, ele institui a igreja de Tessalônica. Aí fala assim, que ele expôs e demonstrou que Cristo convinha de padecer e ressuscitar dos mortos. Ou seja, Paulo ensinava que Cristo precisava morrer e ressuscitar. E ele estava ensinando isso para aquela galera ali. Só que isso era um problema para eles, porque o grego acreditava na imortalidade da alma, mas não acreditava na ressurreição. Eles não acreditavam que o corpo podia ressurgir, né? E Paulo vem trazendo essa ideia, esse ensinamento, falando de Jesus, né? Que Jesus, ele é a primícia e tal, e que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Aí no versículo 4, olha o que vai falar. E alguns deles quem? Né? Esses que estavam ouvindo, Paulo fala assim, ó, e alguns deles creram e se ajuntaram com Paulo e Silas. Alguns deles quem? Alguns dos judeus. Por quê? Paulo estava dentro de uma sinagoga. Lá era o lugar que os judeus reuniam para poder estudar, discutir, aprender sobre a Bíblia. Então, alguns dos judeus se ajuntaram a Paulo. E fala assim, e também uma multidão de gregos. Ou seja, o efeito da palavra de Paulo ela foi muito maior nos gentios. Porque tinha os gregos, aliás, na Bíblia existe, se a gente for juntar existe 3 povos. Né? Existe o gentio, o povo eleito, que seria o povo de Israel, e a igreja, que para mim, Israel e igreja é uma coisa só, né? Não existe essa distinção. Todo mundo em Cristo é uma coisa só, não há um tratamento diferente para Israel, não há um tratamento diferente para a igreja e tal. Então, mas existe essa 3 distinção de povos, gentil, povo de Israel, e nós, que somos os enxertados na videira. Então, aqui, quando Paulo está narrando, quando Lucas está narrando isso, em Atos, ele fala assim, alguns deles creram, alguns dos judeus, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Ou seja, essa galera aqui provavelmente já eram gregos que estavam se convertendo ao judaísmo. Eles não eram simplesmente soldados gregos ou cidadãos, né, grego que ouviu o evangelho e aceitou. Não, provavelmente eram pessoas que estavam começando a caminhar na fé do judaísmo, e eles ouvindo Paulo ensinando, eles abraçaram a causa do evangelho que Paulo pregava. Aí olha o que acontece, só que aí, nós, né, vamos trazer que nós somos judeus aqui, né, nós, a igreja, a gente não fica satisfeito às vezes, né, aí olha o que fala assim, ó, mas os judeus desobedientes, movidos de quê? De inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios lá, os coisas ruins da cidade, né? E assaltaram a casa de Jason, procuravam tirá-lo para junto do povo. Ou seja, os judeus vendo que
a palavra que Paulo pregava, ela fez muito efeito nos gregos, e, tipo assim, uma multidão de gregos aceitou, e poucos judeus. Fala aqui que foram poucos, alguns deles creram, e uma multidão de gregos, ou seja, a multidão de gregos era muito maior. Os judeus, vocês lembram que judeu é o povo, como se diz? Jesus é deles, eles são exclusivistas, né? Jesus foi para nós, você tem que ser circuncidado, se você não for descendente de Abraão, você não tem parte com a promessa, aquele trem todo. Aí, de repente, um monte de grego aceitando lá a Cristo, e Paulo dando para eles um relatório assim, que eles eram dignos das mesmas coisas que os judeus tinham, né? Aí os caras não aguentam a pressão, né? Fica bravo. É igual um dia desse, eu estava conversando com um rapaz aqui, e a gente falando sobre maldição hereditária, né? Nós estávamos comentando. Foi no final do culto aqui domingo, a gente estava trocando uma ideia. Mas aí lembrando, aí dentro disso a gente falou sobre Ezequiel capítulo 18, onde fala assim que o filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho, aquele negócio todo. Mas o que o ser humano não consegue entender no evangelho, por isso que o evangelho é loucura, é você falar assim para o cara assim que o cara ele pode ter matado, assaltado, roubado, feito de tudo ruim, mas se esse cara de coração, verdadeiramente ele se converter, ele vai ter o mesmo benefício que o cara que andou no evangelho a vida toda. E o mundo não aceita. Não é possível. Como que vai ser assim? Aí os caras ficam loucos, né? E assim, eu já tive alguns colegas, a gente, que já debatemos isso, né? Falaram assim, não, cara. Ele falou assim, mas você acredita então que o cara é estuprador, cara assaltante, assassino, matou um monte de gente, prejudicou um monte de gente, e esse cara, se ele aceitar Jesus, porque eles falam assim, aceitar Jesus, você acha que é só ir lá e falar assim, eu aceito Jesus, né? Não tem que ter mudança nenhuma, né? Hã? Eles acham que pegou a Bíblia, você é crente, né? E é crente, eles nem falam aceitou a Cristo, que trem não. Assim, virou crente agora. Agora diz que é crente, eles falam desse jeito, né? Aí assim, e agora esse cara está perdoado de tudo? Pô, mas nem eu que perdoo, é Deus, né? É Deus que fez o cara. Deus é o dono do barro, ele que cria o barro, a condição é ele que faz, não somos nós. E quem sonda o coração do cara para ver se de fato ele se arrependeu, é Deus. Não está na nossa mão isso, né? Eu não posso julgar e falar assim, será que esse cara arrependeu? Será que eu me arrependi? É tipo isso, né? A gente olha muito o exterior, né? Mas a gente olhar para dentro de nós, é aquela pergunta, né? Irmão, já que você é bom desse jeito, nós poderíamos colocar o que você pensou hoje o dia todo aqui no telão para todo mundo ver? O que você passou na sua mente hoje o dia todo, podemos expor no telão aqui? Aí o irmão vai falar assim, tem umas coisas que não pode, né? Falei, pois é, nós estamos falando só de um dia, né? E não, é só a vida toda, né? Então, nós somos fáceis demais de julgar. Quando eu falo nós, é porque assim, nós como povo cristão, né? Aham. É. 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 E depois ele arrepende, né? E nem a Lília cá a gente brinca assim, né? Hoje eu até falei com ela, amor, já está na hora de você voltar para a teologia, meu filho. O Noah está quase alistando já no exército. E daqui uns dias tá pastoreando aqui, nós consagrando ele. Tá. Ela, não, semana que vem eu já volto, que aí o tempo já firmou. Eu falei, hoje o tempo já tá bom, viu? Vem com conversa, não. Mas é tipo assim, nós temos essa dificuldade, né, de entender o que Deus faz, né? Eu ia comentar alguma coisa, esqueci o que era. Mas é dentro desse contexto, né, que assim, realmente é uma loucura a gente pensar que a gente está buscando uma vida de santidade, fazer tudo certo, e de repente, paz pastora, de repente, Deus olha para um camarada e dá as mesmas coisas que você tem direito, ele tem direito, porque ele se arrependeu de coração, né? Então, assim, o ser humano ele não consegue aceitar isso muito bem. Nem muito bem, de jeito nenhum. Não aceita de jeito nenhum. É igual quando você fala assim, ó, cara, esses dias morreu no Brasil, foi assassinado, Pedrinho Matador, vocês ouviram falar desse cara? Esse cara, ele matou mais de 100 pessoas, parece, na história dele, e ele foi preso, ficou uns 40 anos preso,
foi solto, ou seja, ele não devia nada à justiça mais. No Brasil, ele cumpriu tudo que a justiça... E como que ele estava solto, eu não sei, né? Matou mais de 100 pessoas e ele estava solto, né? Mas nesse período que ele estava dentro da cadeia, diz ele que converteu. E agora ele vivia dando palestra e falando de Jesus, aquele negócio todo e tal. E esse cara matou o pai dele. Ele matou o pai, porque o pai assassinou a mãe e ele prometeu, vou matar meu pai e ainda vou comer o coração dele. Ele fez isso. E ele matou o pai dele dentro da cadeia. Ele foi preso, ficou perto do pai dele, lá dentro da cadeia ele matou o pai dele. O cara doido mesmo. E esse cara ficou mais de 40 anos preso. Ou seja, muito mais da metade da vida dele ele passou dentro da cadeia. E ele conheceu Cristo dentro da cadeia e ele aceitou Jesus. Aí ele saiu, já tinha alguns anos que ele estava em liberdade e agora ele falava de Jesus, tinha um canal no YouTube, já estava monetizado, ganhando dinheiro, cara, né? Dando palestra e tal. E as pessoas, e ninguém estava tocando nesse assunto, que o cara era crente, e ele estava dando palestra, ia na igreja, dava testemunha, aquele negócio todo, Deus tinha mudado a vida dele. Aí ele foi assassinado recente, porque o crime não esquece, velho. O crime não esquece. É cara antigo. Porque é o seguinte, ele saiu da cadeia, embora ele tinha liberdade, ele nunca falava onde ele estava. Aí um dia ele gravou um vídeo e ele falou onde ele estava nesse vídeo. Foi o último vídeo que ele gravou. Foram lá e mataram ele. Foram lá e mataram ele na porta do lugar que ele estava, da casa que ele estava. Deram um monte de tiro nele e mataram ele. Aí o pessoal começou a gravar um monte de vídeo. Diz que é crente agora. Tipo assim, né? E isso não é o certo, mas é natural do ser humano. Como que esse cara é crente agora? Matou mais de 100 pessoas e que trem todo. Então a gente... Então o ser humano não aceita isso. É a gente olhar para o ladrão na cruz, o cara nos últimos minutos dele de vida, ele foi salvo, né? Aí as pessoas olham assim, mas não é, como se diz, injustiça de Deus? Meu filho, injustiça só dele salvar nós é injusto também, se for olhar assim, né? O que nós precisávamos, né? O que merecíamos. Mas isso aí está dentro do governo de Deus, é Ele que sonda o coração, nós não sondamos, né? Então, assim, isso é muito complicado para o ser humano. Então, aqui, na igreja, essa galera que estava vendo que os gregos... Pastor, hoje nós estamos falando de Tessalonicenses, mas eu estou lendo agora em Atos 17, que é onde a igreja, conta a história que a igreja de Tessalonicenses ela foi fundada, em Atos capítulo 17. Eu estou lendo agora o versículo 5, 17, 5. Então, esses judeus que ficaram com inveja, né, eles tentaram ali acabar com aquilo que estava acontecendo, aquele movimento ali. Então, aí eles foram falar assim, cara, no versículo 7. Aí eles contaram mentira ainda, no versículo 7, ó. Ele falou, no versículo 6, finalzinho dele, fala assim, ó, esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui, ou seja, ele falou assim, essa galera que está fazendo bagunça aí, ó, chegou aqui, e Jason recolheu essa galera, ele recebeu essa galera em casa. Aí fala assim, e todos esses procederam contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, um tal Jesus. E não era isso que Paulo estava pregando, que existia um outro rei para assumir o lugar de César. Porque Roma não aceitava motim, levantar contra o governo, levantar contra o Estado, isso não era aceito pelo governo de Roma. Então, esse era o meio deles tentar derrubar ali o que Paulo estava fazendo. Ele falou assim, ó, ele está pregando Jesus aí, que é um outro rei, é um novo rei aí, ó, para tomar o lugar de César, tipo isso. Mas não era isso que Paulo estava pregando. César não é inimigo de Jesus, porque ele não é o mesmo palio, não é a mesma coisa. Não tá, é igual um pregador famoso aí falou assim, que o diabo e Jesus estão numa guerra, um querendo tomar o trono do outro. Falei, meu Deus do céu, imagina, Jesus querendo o trono do diabo. Quem falou isso é o pastor Paulo Júnior. E ele, assim, ele é muito inteligente. Eu não acredito que ele falou isso, ele não pensou na hora que ele falou. Ele estava no meio de uma pregação e no calor ele falou isso. Ele não pensa isso de fato. Porque ele é muito inteligente. É um teólogo respeitadíssimo. Calvinista, mas é respeitado o cara. E é inteligente demais para falar uma asneira dessa. Que Jesus e o diabo estão disputando um trono do outro. Para começar, o diabo não tem trono nenhum, velho.
Sabe aquela historinha que isso ainda dos adultos, a gente ainda, quando a gente fala isso, parece que vira uma chave neles, nunca tinha reparado nisso, nunca tinha parado para pensar. Por exemplo, qual que é a ideia do diabo que a gente tem quando a gente é criancinha? Que ele está sentado num trono lá no inferno, com o tridentão na mão, e ele comanda o inferno. Todo mundo que chega lá no inferno, bate continência para ele, e ele manda em tudo. Mas não existe esse rei no inferno. Quem manda lá é Deus também. E o diabo vai estar no inferno queimando igual todo mundo. Ele não é o rei do inferno. Ele não vai estar numa cadeira pegando fogo e comandando. E na nossa mente de criança, era o diabão sentado na cadeira, e ele era o rei do inferno. Mas não existe esse rei. E ele vai estar lá, sim, mas queimando igual todo mundo. Vai estar em aflição igual todo mundo. Vai estar em tormenta eterna igual todo mundo que vai estar lá. Então ele não vai reinar lá no inferno, né? Então, o entendimento errado nosso é que o diabo está reinando lá com um tridente na mão e que ele manda naquele negócio todo lá. Mas ele vai sofrer igual todo mundo. Então, eles chegam contando essa mentira, falando que Paulo... Aliás, por que eu estava falando do diabão lá no inferno? Então, não existe um trono para que Deus dispute, né? Primeiro que ninguém tem disputa com Deus, né? Não existe essa disputa. Você só disputa com aquele que pode te vencer, né? Então não tem essa disputa. Se existe uma disputa é porque está em jogo alguma coisa, né? Ele vai tentar, é o desafiante, sei lá, alguma coisa. Mas não existe esse palio assim, né? Entre Deus e o diabo. E o diabo não tem trono nenhum para pôr em jogo. Tipo assim, o que ele vai colocar na disputa? Não tem nada. É isso aí. Ele quer levar o máximo com ele não quer ir sozinho. É igual a passagem bíblica, né? O mundo jaz no maligno. É no maligno, N-O, não do maligno. Por exemplo, esse celular é do pastor Tisco. Ele é meu. Agora, esse celular está na igreja. A igreja não é o dono do celular, ele está lá na igreja. Mas esse celular é da igreja, é diferente. Então, aí as pessoas, isso não interfere na salvação, não é o cara, nossa, esse cara é um herege que fala isso. Não, é só ensinamento errado, que ficou errado aqui, porque a Bíblia já fala que o mundo é do diabo. A Bíblia não fala isso. Porque a Bíblia fala assim, o mundo já é do maligno. Não, a Bíblia não fala isso. Ela fala assim, o mundo jaz no maligno, ou seja, está andando nos caminhos do diabo, mas não é do diabo. O diabo não é dono de nada, né? Não é dono de nada. Ele, inclusive, quando ele sobe lá ao pináculo do templo, ele mostra tudo para Jesus, fala assim, ó, se você dobrar e me adorar, ó, tudo é seu. Era Jesus usou a Bíblia, né, para derrubar ele, mas era falar assim, como é que você vai me dar isso aqui? Onde que você arrumou isso aqui? Cadê a assinatura aqui do contrato que você assumiu isso aqui? Como que você vai me dar algo que nem é seu? Né? É porque ele não é dono de nada. Ele pode estar comandando no momento, mas não é dele. Né? Então, o que eu queria frisar é que Paulo ele chega em Tessalônica, ele fica 3 sábados ali na região de Tessalônica e ele institui a igreja em 3 sábados. Meu Deus do céu, o homem em 3 sábados de ensinamento, ele instituiu a igreja de Tessalonicense. Então, aí ali, com esses ensinamentos, alguns dos judeus se juntaram a ele e Silas, e uma grande multidão de gregos se juntou a ele. Aí, depois disso, aí, os judeus, desobedientes que eram, fizeram aquele motim para derrubar Paulo. Então, agora, de fato, nós vamos entrar em Tessalonicenses. Então, agora, de fato, a gente vai entrar em Tessalonicenses. Né? Aí, Paulo, quando ele escreve, quando ele está em Atos, capítulo 17, quando Lucas está narrando o acontecimento, o momento onde a igreja de Tessalônica era instituída ali, com 3 dias de ensinamento. Eu tenho que frisar que é 3 dias, porque daqui a pouco vocês vão entender um negócio aí. 3 dias é muito pouco, nosso Pai. Aí agora Paulo sai de lá, vai para Atenas, depois ele vai para Corinto. Quando ele está em Corinto, que ele escreve essa carta para a galera aqui da igreja de Tessalônica, para resolver alguns problemas. Você vê que Paulo ele vai, institui aquela igreja, não consagra ninguém,
ao primeiro momento, e ele parte dali, vai para outro. Depois que ele vai, aí ele começa a vir voltando, consagrando pessoas para ficar no lugar. Ele dá um tempo para aquela igreja ali crescer, ele vai instruindo com cartas e tal, só depois que ele volta consagrando presbíteros locais. Então, Paulo agora, ele vai escrever algo para a igreja de Tessalônica, porque o que acontece? Quando Paulo ele ensinou aquela igreja, ele falou acerca das últimas coisas. Ele falou sobre a volta de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Aí o que acontece é que a galera desesperou, então, porque eles achou que Jesus ia voltar naquela hora. Aí o que eles começaram a fazer? Vender as coisas, tudo. Eles começaram a vender as propriedades e começou a doar as propriedades, ajudava o outro. E esse cara doido assim, não, Jesus vai voltar, não faz sentido a gente estar com tudo isso aqui. Então, e também existia aquela premissa dos gregos de que o corpo não ressuscitaria. Eles acreditavam na imortalidade da alma, mas o corpo não ressuscitava. Então a galera começou a ficar preocupada com aqueles que já tinham morrido. E os que morreu, como é que vai fazer? Sendo que não acontece, o corpo não ressuscita. Aí Paulo vai falar, eu quero que vocês não sejam ignorantes quanto àqueles que dormem e tal. Aí ele vem falando, né? Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos e tal. Aí Paulo vem instruindo a igreja. Mas tinha um problema naquele momento que a galera estava desesperada, porque achou que Jesus ia voltar aquela hora, e ele estava vendendo tudo. E não queria mais trabalhar, não queria mais fazer nada. Era como se todo mundo parasse, ó, vão morar na rampa agora lá dentro, deixa o louvor cortando aí 24 horas, vão ficar adorando ali até Jesus bater na porta aqui. Então, aí Paulo fala assim, não, tipo assim, ó, na minha linguagem, né? Não, cara, ó, Jesus vai voltar, mas pode continuar a vida só normal, e vai trabalhar, vai fazer suas coisas, não fica parado dentro de casa esperando Jesus voltar, não, meu filho, vai trabalhar, ó, o reino está aí, ó, um monte de gente para anunciar o evangelho, vai trabalhar, porque a galera queria ficar dentro de casa. Quer falar alguma coisa, Vitor? Não. Você queria ficar dentro de casa também esperando? Subir num monte, só falou, Senhor, que dia que você vai vir? Vou ficar esperando aqui. Eu lembro que, quando Lili e eu, a gente vai fazer 18 anos de casado, em outubro agora. Fazer 18 anos de casado, mais 2 anos de namoro. Né? Então, tem 20 anos nós estamos juntos. Eu tenho 38 anos de idade, 20 anos com a Lília. Tem mais tempo com ela do que sem ela, na minha vida já, né? Aí, quando a gente começou a namorar, eu estava com 17 anos, e casamos, estava com 19. Aí, eu lembro que, quando a gente casou, a igreja, a gente era da Assembleia de Deus, tinha lá, meu cunhado era o baterista, tinha um cara que era da guitarra, e eu tocava baixo, era só nós três, tinha um cara do teclado, mas estava lá e cá, aí fixo mesmo era meu cunhado e um menino que era batera, tinha 2 bateras, o menino da guitarra e eu no contrabaixo. Resumo, todo mundo começou a estudar, menos eu. Eles começaram a fazer faculdade, os 2 batera e o guitarrista, e eu não fazia. E qual que era a minha mente? Não, cara, a igreja está precisando aqui, os caras não estão aqui, durante a semana eu ficava bravo ainda, né? Tá aqui sozinho aqui, eu não sabia tocar baixo direito, estava aprendendo naquela época, aí chegava na quinta-feira, precisava lá, eu não fazia nada, porque eu ia tocar baixo sozinho, não dava, né? Se fosse hoje, talvez até dava, mas naquela época não dava. Aí, e a minha cabeça era, e eu ficava bravo com os caras, né? Aí eu pensava assim, perigoso dar tempo nem de eu formar. Se eu entrar na faculdade agora, Jesus voltar aí, ó, eu em faculdade, caçando estudar. Aí até que um dia eu caí na real, falei, rapaz, eu acho que vai acontecer o contrário. Esses caras vão tudo formado daqui 5 anos, eu vou tudo olhar para eles vão estar aqui tocando ainda, porque eles tocavam no final de semana, só quinta que eles não podiam ir na igreja, né? Aí eu falei assim, eles vão estar aqui, mas vai estar tudo formado, e só eu que não vou estar. Aí eu falei assim, eu tô achando que eu vou estudar também. Aí foi aí que eu decidi estudar também, né? Falei, vamos estudar também. Aí foi também mais 5 anos de faculdade, depois acabou a faculdade, entrei em pós-graduação, mais 1 ano e pouquinho, depois acabou, entrei em teologia, mas aí a Lília ficava doidinha. Você não vai parar de estudar mais, isso, aquilo e tal. Aí, resumo, né? Todo mundo está formado hoje. Todo mundo.
dos quatro engenheiros civis, todo mundo fez o mesmo curso. O batera, um deles é ciência da computação que ele fez. 3 engenheiros e um outro mexe com computação. Ou seja, a minha cabeça era o seguinte, cara, vai dar nem tempo de eu formar. Jesus vai voltar agora, rapaz, dia que está a impunidade nesse mundo aí. Com o amor de muitos já se esfriou, Jesus está batendo nas portas, eu estudando, eu vou estar aqui na igreja aqui, mas a gente olhar lá para trás, depois eu ia culpar Deus. Senhor, e eu estou aqui, parado aqui, os caras tudo formados aí, eu e agora? Aí Jesus falou, você não estudou, vou fazer o quê, né? Ou fazer você virar, ter uma formação sem você fez nada, né? Então, dei meus pulos. A galera de Tessalônica estava igual eu, entendeu? Estava pensando, Jesus vai voltar agora, só que eu não queria ficar em casa à toa, eu queria estar na igreja. Essa galera queria parar a vida e só esperar Jesus bater a porta, né? Então, aí Paulo agora, ele vai escrever a carta para a igreja de Tessalônica, e ele vai falar acerca disso, não só disso, porque porque é o seguinte, quando Paulo ele levantava uma igreja e um ensinamento, quando Paulo ele estava aqui pregando, ensinando essa igreja, na hora que ele saía e ia para outra cidade, vinham os falsos mestres e parava ali na igreja que Paulo ensinou e tentava desvirtuar o que Paulo tinha feito. E qual que era a primeira coisa que eles faziam? Tirar a autoridade apostólica de Paulo. Falar assim, ele nem era um dos 12 que andou com Jesus. Era isso que era a primeira coisa que eles falavam. Então eles tiravam a autoridade apostólica para falar assim, ele nem tem autoridade para falar isso, ele nem era um dos apóstolos. Os apóstolos tá aí, tipo assim, porque nessa época ainda tinha apóstolo vivo, e Paulo não estava com eles, aí a galera fala assim, não, os apóstolos estão aí ainda, Pedro está em tal lugar, fulano está em tal lugar, e Paulo nem é apóstolo, e ele está ensinando vocês aqui que vocês não têm que guardar a lei mais, circuncisão, tem que guardar assim. Então, os falsos mestres, eles minavam os ensinamentos de Paulo, primeira coisa, falando que ele não era um apóstolo de fato como os outros. Então, toda a carta, ou se não quase todas, Paulo tem que primeiro fazer uma defesa do apostolado para ele depois argumentar contra o que estava acontecendo. Então, primeiro ele tem que se autodefender para trazer autoridade para aquele momento, para depois ele combater o falso ensino. Então, a gente vê isso nas cartas tudo, tudo, de Paulo, quase tudo, né? Então, aí ele começa falando assim, versículo 1, Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus, o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graças e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aí, ele vai falar o seguinte assim, sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor, da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Cara, Paulo, ele começa a falar o seguinte, assim, a galera de Tessalônica, ele estava em dúvida com relação quando a questão da segunda vinda de Jesus, segunda vinda de Paulo, né? Cara, olha pra você ver, nós vamos ver aqui, para eu não esquecer, talvez eu esqueça, então eu já vou falar de uma vez, né? Perigoso ser quase 10 horas da noite, quer ver, 9h20, 8h20, eu pisco o olho aqui, o negócio passa para 9h30, né? Paulo, para eu não esquecer, por que eu frisei que em 3 dias Paulo instituiu a igreja, velho? Porque a galera tá mandando dúvida para Paulo de coisa que ele ensinou em 3 dias. E ele foi falar de casamento, de segunda vinda, vai falar de ministério, vai falar de coisas apostólicas, vai falar de ensinamento de Jesus. Cara, tudo isso ele falou em 3 dias e instituiu a igreja em 3 dias, velho. Como pode, velho? Tipo assim, você vê que o Espírito Santo mesmo que movia e trazia poder na palavra dele. E assim, a gente precisa pedir isso a Deus, né, cara? A gente precisa pedir que o Espírito Santo, ele, como se diz? Ele fale na nossa boca, velho. Às vezes você vai passar uma... uma vez eu tive que sair do meu trabalho para resolver uma situação.
E a situação era aqui em Milford. E eu estava lá no meu trabalho, há 1 hora, né? E era uma situação muito ruim que eu ia precisar resolver quase que com braveza, né? Aí eu falei, Senhor, eu quero que quando eu estiver falando, o Espírito Santo vai junto com a palavra, porque senão não vai adiantar nada. O que eu vou falar não vai adiantar nada. Eu talvez vou causar um problema, um desconforto e não vai resolver. Então eu preciso que, do jeito que a minha palavra eu fale, o Espírito Santo vá junto de encontro, porque senão não vai resolver. Então, eu creio que Paulo, quando ele falava, era isso, cara. Porque você vê assim, ó, ele fala assim, ó, vou falar de novo, vou continuar esse negócio de Paulo. Mas no versículo 4 ele fala assim, sabemos, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Eleição, o que é eleição? Né, a gente vai trabalhar isso em teologia sistemática, mas a eleição eu sou eleito de Deus. Aí eles vão falar assim, a eleição é bíblica, a predestinação é bíblica, é lógico que está na Bíblia. Só os moldes que talvez é diferente do que as pessoas pensam, né? Ou que alguma visão teológica acredita. Eu sou eleito, a Bíblia fala assim, eleitos pela presciência de Deus, ou seja, porque Deus conhece todas as coisas, ele elegeu. Não está escrito assim, eleitos pela determinação de Deus, não tem isso. Agora tem pela presciência, ou seja, porque Deus conhece de tudo. Então, ele fala assim, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. Quando cara, que Deus, ele vai confirmar com a gente, né, sobre que ele tenha algo com a gente, até se eu sou salvo, como que o Espírito, a Bíblia fala que o Espírito confirma, né? O Espírito Senhor testifica em nós que nós somos filhos de Deus. E o Espírito testifica em nós também se nós temos um chamado para alguma coisa em Deus. Como se diz, eu não preciso ser Deus para saber disso, né? O Espírito Santo testifica. Então, fala assim, como é que você sabe que Deus quer isso para você? Fala assim, porque o Espírito Santo testifica, isso queima dentro de mim e eu tenho vontade de fazer isso. Quando eu vejo, eu me alegro e o Espírito Santo toca em mim para que eu faça isso. Isso eu sei, Deus tem isso comigo, porque meu coração queima por isso. Eu lembro que a Ana Paula Valadão, ela falava muito, acho que era Albânia, um país que ela orava desde que ela era criança. E ela falou assim, eu não sabia explicar, mas o meu coração queimava pela Albânia. Eu nem sabia o que era Albânia. Ela falava, ela era criança na época, e ela começou a orar pela Albânia, entendeu? Acho que era Albânia mesmo. E ela foi na Albânia depois, fez trabalho lá, mas ela conta esse testemunho que o coração dela queimava por aquele país desde que ela era criança, sem ela conhecer ninguém lá, sem ela nem saber onde ficava. Então, o Espírito Santo faz isso. Então, a nossa eleição, a partir do momento que a gente tem mais maturidade em Deus, nós temos mais certeza que somos eleitos dele, porque é a nossa maturidade, a forma com que a gente se comporta, a forma com que a gente procede em Deus, quer dizer, a nossa maturidade, ela vai provar para nós que nós somos eleitos de Cristo. Isso vai dar mais certeza para a gente, né? Então, aí Paulo ele vai falar assim, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Paulo está falando assim, o evangelho ele não foi só em palavras, foi poder de Deus. Então, por isso que eu falo assim, que quando Paulo falava, provavelmente é o Espírito Santo, cara, que entrava igual uma flecha no coração de todo mundo, porque não foi simplesmente palavras. Em 3 dias você não cria doutrina, você não institui. Aí imagina, você está 10 anos ensinando a igreja um negócio. Um curso, que você está dando um curso. Aí vem uma pessoa e prega um dia aqui nessa igreja, aí a pessoa fica todo mundo cheio de dúvida. Rapaz, será que é assim? Eu falei, não, irmão, estou te ensinando tem 10 anos, eu estou te ensinando diferente disso. Você tinha que ter dúvida se o dele é o certo, não se o que você aprendeu em 10 anos é certo. Né? Tem gente que ele aprendeu 10 anos, mas numa palavra ele fala assim, rapaz, esses 10 anos que eu aprendi está errado. Sendo que ele tinha que falar assim, não, esse cara está falando tá errado. Eu tenho 10 anos que eu estou aprendendo diferente. Mas ele fala assim, não, os 10 anos que eu tive de estudo está errado. Né? Não estou falando que isso não pode acontecer, pode acontecer. Você está aprendendo a vida inteira errada, e de cara. Só que não é normal
se eu destruir um conhecimento seu que tem 10 anos que você está aprendendo, eu destruir ele uma noite? Não é normal isso. Você tem que ter resistência, falar, não, isso aí que você está falando não é verdade, não. Então me mostra na Bíblia aí, me explica esse negócio direitinho. É igual quando eu comecei a fazer teologia, que eu deparei com a visão teológica que a igreja vai passar pela grande tribulação. A primeira coisa que eu falei, esse cara é herege, esse cara é doido. A igreja passar a grande tribulação, misericórdia, rapaz, estou doido para ficar livre desse trem, você fala que eu vou passar? Ele falou, não, mas por que eu estou falando isso? Aí ele começou a mostrar, por causa disso. Aí fui começando, minha mente foi abrindo, né? Eu falei, rapaz, até faz sentido, mas eu não acredito ainda não, viu? Porque a minha mente era, não estou falando que é o certo não, se vocês acham que a igreja não vai passar, fica com isso na cabeça, entendeu? Eu penso que a igreja vai, porque eu penso que tem mais base bíblica para isso, mas nós vamos estudar escatologia, entendeu? Então, assim, é natural da gente ter resistência. Paulo fala ao Gálatas, mesmo que se vier um anjo do céu aqui, falar que é do céu, ensinar um evangelho diferente do que eu anunciei, amaldiçoa. Aí ele fala assim, eu estou abismado, como que vocês estão passando do evangelho de verdade para esse outro aqui? Como que vocês estão passando tão rápido, sem brigar, sem discutir, aceitando tudo? A gente não pode ser assim. Então, Paulo, eu acredito que quando ele falava, o Espírito Santo ia junto com as palavras para poder trazer mudança, porque não tem lógica, velho, não tem lógica. Então, capítulo 2, ele vai falar assim, ó, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornando-nos ousados em nosso Deus, para vos falar o evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus, que prova o nosso coração. Ou seja, o evangelho que oferecemos a vocês não foi um evangelho para agradar o seu coração, é um evangelho de verdade. Cara, é igual no domingo, você estava aqui domingo? Deixa eu lembrar aqui, não sei se não lembro você não. Vocês não estavam, você estava em Cape, né? Mas no domingo, 4 pessoas aceitou Jesus ou retornou para os caminhos do Senhor, 4 pessoas aqui na igreja. Aí, eu me vi na obrigação de no final falar com eles assim, ó, vocês 4 que estão voltando para Jesus, olha para mim. A proposta aqui não foi, vem para Jesus que a sua vida vai melhorar. Não foi assim, ó, a partir de hoje seus problemas acabaram. Talvez quando você sair daquela porta você vai perder o seu emprego, um dos 6 aí. Talvez na hora que você sair dali, o seu filho vai começar a dar trabalho dentro de casa. Talvez você não tinha problema com seu marido, mas na hora que você sair daquela porta, você vai começar a ter problema. A chamada que nós fizemos aqui não foi para uma vida de delícias, não. Não foi isso. Porque o evangelho que é anunciado hoje é isso. Cara, vem e é só maravilha. Não existe esse evangelho, velho. Se a gente pegar Jesus falando, é assim, ó, se você não abandonar tudo, me seguir, se você não for contra os seus pais, contra os seus familiares, você não é digno de mim. Ele não está falando assim, abandona seu pai, sua mãe e me segue, ele não está falando isso. Ele está falando assim, se o seu pai ou sua mãe for contra a escolha que você está fazendo, você tem que escolher por mim. É isso. Não é falando assim, abandona o seu pai e a sua mãe e me segue. Não é isso que é a proposta do evangelho. É o seguinte, assim, ó, quando você vier a mim, você vai aborrecer talvez seus familiares dentro de casa. Aí você vai ter que fazer uma escolha. Nós temos que ser obedientes às leis dos homens? Sim. Até onde essa lei não interfere e não fere princípios bíblicos. Se essa lei ferir princípios bíblicos, nós não devemos obedecer essa lei. Mas nós temos que aceitar o jugo que vai vir com isso. Talvez seremos presos, mortos, torturados, né? Mas acontece isso só com aquela pessoa que fala assim, ó, essa lei aqui, ela fere os princípios bíblicos, e eu não vou ferir os princípios bíblicos. Ah, mas se você não fizer isso, você vai pagar com a sua vida. Aí que você arca as consequências. Mas
Nós cumprimos mandamentos humanos enquanto eles não interferem nos mandamentos de Deus em princípios bíblicos. Então, essa tem que ser a proposta do Evangelho. Não é mundo de delícias, né? É o que eu falei com o pessoal aqui, ó. A proposta é, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não quer dizer que você vai ficar lá. Não é assim. Ainda que você habite no vale da sombra, a Bíblia não fala isso. Eu estou morando no vale da sombra da morte. Estou morando debaixo de maldição. Não. Ainda que eu ande, ou seja, vai ter momentos que você vai andar. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu todavia não temerei, porque tu estás comigo. Então a proposta é, não é uma vida tranquila. A proposta é, não importa a situação que você está, Cristo vai estar contigo. É essa que é a proposta do Evangelho. Então, nós temos que deixar isso claro para a pessoa que está vindo, porque senão eles acham que, ó, aceitei Jesus, ganhei na cena agora. Uhum. Isso é o que mais tem. É o seguinte, ó, o que me foi prometido não foi isso. E isso eu não consigo manter isso aí. É aquela pessoa que vem num dia de culto de glória e o Espírito Santo fala com ela, mas a alma dela está tão ferida, está tão precisando de algo para preencher, que ela fica emocionada e ela fala assim, eu quero isso, aquele momento de glória que está tendo. Ela quer aquilo, a alma quer aquilo. Só que aquele momento é o momento que o Espírito Santo falou contigo. Aí ele vai te alinhar. Aí tem algumas coisas que você precisa passar para que você chegue, seja moldado. Aí a pessoa não aguenta o molde, ela não aguenta o processo do molde, né? Você vê que o ferreiro, né, quando ele tá fazendo uma ferramenta, fogo, tira, marreta, fogo, marreta, até tomar forma e está pronto. Então, todos os processos são difíceis, tudo. O processo não é fácil, não. E tem dia que a gente quer fugir do processo, né? Ô senhor, tem gente de pular esse processo aí, não? O pãozinho sofre um tantão, depois vai para o forno, né? Depois, para ser vendido, todo bonitinho. O cara fala assim, já me põe na prateleira, eu não quero passar amassado, ir para dentro do forno. Já me põe no balcão para ser vendido. Não dá, não existe essa parte, né? Quebra-me de novo, né? Fala assim, meu Deus, mais uma vez. É difícil. Que nem uma vez um irmão, a gente cantou aquela música assim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Aí fala assim, porque tudo que há dentro do meu coração. Aí no final, o irmão veio assim, você sabia que essa música é errada? Ele falou comigo, né? Aí eu falei assim, por quê? Ele falou assim, tudo que está no seu coração precisa ser mudado, tudo. Não, você já é convertido, já aceitou Jesus. Eu falei, não, irmão, isso aqui é o momento do apelo, entendeu? Eu só cantei no apelo, essa música não é para... Embora a gente precisa todo dia precisa fazer a reciclagem, todo dia. Mas isso aqui é na hora do apelo que a gente canta essa música, é para o visitante, ele está quebrantado, o Espírito Santo vai falar com ele, cara, o que tá, você precisa mudar, você precisa... É para esse momento, né? Não é para nós, todo mundo crente aqui, começar a cantar isso, entendeu? Não, de crente aqui nós temos que chorar, meu filho, chorar e arrepender e pedir Deus para... É tipo assim, muda tudo mesmo, tem que pedir isso, não tem jeito. Então, o pastor Anderson, ele falou algo aqui, nos dias que ele esteve aqui, que é a pura realidade. Eu até já falei disso na igreja, de ouvir o sermão desses caras antigos, esses pais da igreja, esses caras antigos, porque esses caras falam o seguinte, esses pais da igreja, Jonathan Edwards, esses caras antigão, Martin Lloyd Jones, eles falam assim, cara, o culto, quando você sai de um culto, você não pode sair bem contigo mesmo. Você tem que sair daqui quebrado e falar assim, cara, eu preciso mudar. É sair do culto sabendo assim, que lixo que eu sou. Se eu não mudar, eu vou para o inferno. É esse que tem que ser o sentimento. Pode falar, pastora.
Não, de jeito nenhum. É. É. Senão, porque se você sai daqui, a sua autoestima lá em cima, foi pregado uma coisa que não se chama evangelho. O cara sai daqui, nossa, essa semana eu estou voando, menino. Meu Deus, glória a Deus. Eu falei, não, irmão, essa semana você está no pó, meu filho. Pode buscar de Deus, que se você tiver bom, você está ruim. Então, assim, a mensagem do evangelho não é uma mensagem para colocar a gente para cima. É nisso que eu bato no coach, por exemplo, né? Não no coach, é na palavra coach para pastorear uma igreja com palavra coach. Não existe, né? O dia que eu participei do programa lá, na televisão lá, de debate teológico, não sei se vocês viram isso aí. Aí esse programa ia ter 2 coaches conversando no programa. Aí antes de começar o debate, aliás, no meio do debate, era assim, é um programa que chama Vejam Só, um programa de debate que tem lá no Brasil. E ele estava com um período que eles chamavam alguém pelo Skype, essa pessoa entrava no meio do programa. Nós estamos com um convidado aqui, o que o convidado fala disso aí, né? Aí chegou lá nos dias, aí tinha 2 coaches, e eles iam falar sobre o coach, se era necessário o coach dentro da igreja, né? E os 2 eram coach. Aí eles me ligaram no Skype cedinho já, foi 10 horas da manhã, mas o programa gravou, passou a noite só. Aí eu já entrei no ar junto com eles no programa, mas eu fiquei só assistindo até eles me chamarem, né? Aí eles apresentam de cá, o que você faz? Eu sou isso, aquilo, sou coach, daquilo. O de cá apresentou também, e joga umas perguntas para lá, para cá. Nós estamos com um convidado agora, o pastor Tiesco, que está lá nos Estados Unidos, está acompanhando a gente. Pastor, o que você acha de coach? Nossa, menino, eu arrebentei. Eu falei assim com eles assim, o coach, eu não tenho nada contra o coach. O coach é necessário, ele é necessário, é um cara bom para a sua empresa, para chegar lá, pôr os seus funcionários para cima, bater meta, ensinar a galera, isso aí, o coach é necessário, mas dentro da igreja não precisa do coach. Eu falei assim, por quê? O coach, qual que é a função dele? Te colocar para cima. Ele extrai você do pó e põe você para cima. E o evangelho faz o contrário. Você pode chegar voando assim, o evangelho te põe no chão para te mostrar que você não é nada. Eu falei, como que um coach vai pregar o evangelho? Não, é diferente. O coach te põe para cima, o evangelho te joga no chão, mostrando que você é lixo, que você não é ninguém. Como é que faz? Aí o cara falou assim, pastor Tiesco, você bateu forte dessa aí. O cara estava no programa, né? Um coach, chama Ronaldo, alguma coisa Bezerra. É um apóstolo lá. Aí depois ele até mandou mensagem no Instagram para mim. Não foi brigando não, né? Me adicionou lá. Falou assim, o pastor, que falou muito comigo, e ele era um coach que estava lá no programa. Falei, então, o evangelho e o coach é diferente, não combina, não dá. Eu não consigo pastorear uma igreja com a palavra coach, porque o evangelho faz ao contrário, né? Agora, eu sou a favor de chegar, o Ítalo é um coach empresarial, bruto, isso, aquilo. Vamos ter o Ítalo aqui, ele vai falar para os empresários da casa ou da cidade aqui, pronto, isso aí é top, isso a igreja precisa, porque tem empresários dentro da igreja, e o cara precisa de um direcionamento. Nós tínhamos na igreja no Brasil, culto dos aposentados, culto dos empresários, ia uma galera capacitada para falar para esse público. Eu pegar assim, aqui vai ser um culto de empresário, a gente só vai ter empresário aqui, nós vamos colocar um empresário para falar, um empresário cristão, cara cristão, não vai falar coisa antibíblica, e vai tratar a galera na Bíblia, mas ele é empresário. Agora, se eu precisar que esse cara pregue o evangelho, ele pode esquecer tudo de coach, e vai para a Bíblia, e prega o evangelho, porque não pode ser coach e fazer o evangelho igual Jesus pediu, não. Num culto normal só para... Isso, aí sim. Aí você pode chamar o coach para dar a palavra. No culto é só para isso aí. Então, Paulo, ele fala isto para a igreja, né, de
de Tessalônica, ele fala assim, cara, no versículo 3, né? Porque a nossa exortação não foi com engano, não foi com imundícia, não foi com fraudulência. Ou seja, eu não cheguei com o evangelho mentiroso para você, eu cheguei com o evangelho de fato, né? Então, aí Paulo trabalha isso, né? Ele fala ainda no capítulo, no versículo 17, que ele teve vontade de voltar na igreja de Tessalônica. Ele vai falar que foi impedido pelo diabo, tá? No versículo 17 e 18, ele fala assim, ó, nós, porém, irmãos, sendo privado de vós por um momento de tempo, de vista, mas não do coração, tanto mais procuramos com grande desejo ver o vosso rosto, pelo que bem quisemos uma e outra vez de ter convosco. Pelo menos eu, Paulo, mas Satanás nolo impediu. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa da glória? Porventura, não sois vós também diante de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Então, aí fala assim, na verdade, vós sois a nossa glória e gozo. Cara, nós não podemos ser espirituais a ponto de tudo é o diabo. Ah, o diabo, tudo é o diabo. E não podemos ser céticos a ponto de achar que o diabo não faz nada. Não, isso aí é meninice, isso aí não é o diabo. Porque tem gente que tudo é o diabo, né? O cara traiu a esposa, ou a esposa traiu, é o diabo, não, foi a varoa, foi o irmão, não foi o diabo, foi ele que adulterou, não foi o diabo. O pensamento pode ser que o diabo plantou, mas quem fez a ação foi o irmãozinho ou a irmãzinha, ele que continuou. Ah, porque o diabo está furioso. Não, ele sempre foi furioso, ele está furioso agora, está furioso. Se a gente pudesse, Deus abriu nossos olhos, nós ia ver aqui que... se a gente pudesse ver agora, você ia ver, está furioso. Talvez a Bíblia fala que ele está como um leão, ele está bramando ali, caçando uma brecha para poder entrar e derrubar. Mas a gente não pode colocar a culpa no diabo de tudo. A coisa é meu caráter que é falho. Eu que não sou transformado e tudo eu ponho culpa no diabo. O diabo fez isso. E uma prova tem gente que fala assim, não, pastor, tudo de coisa ruim é do diabo mesmo. É o diabo, não tem como, vem dele. Aí esse cara você tem que falar assim, irmão, vamos lá para a Bíblia, lá no Apocalipse, no milênio. O que a Bíblia fala do milênio? O diabo vai estar preso por 1000 anos. E dentro desses 1000 anos, o homem vai se voltar contra Deus, com o diabo preso. Ou seja, o diabo não vai fazer nada, ele vai estar preso. E o homem vai levantar e fazer um motim contra Deus. Olha para você ver, com o diabo preso. Aí você fala assim, não, é o caráter, a natureza do homem é caída. A tendência de fazer o mal é do homem. Então, o diabo faz, é lógico, o diabo atrapalha a obra, atrapalha, faz essas caixas que ficam dando barulho aqui, como nunca aconteceu, faz também. No meio do culto, faz a gente ficar com raiva, faz também. Meu Deus. Mas a gente tem que entender que algumas vezes, ou talvez a maioria delas, é o nosso caráter que precisa ser transformado, ser moldado, e a gente entender que a gente é o problema, às vezes, né? Então, Paulo está falando assim que ele teve vontade de ir, mas que o diabo atrapalhou, ou seja, o diabo também atrapalha, o diabo está ligado. Ele fala assim, versículo 3, capítulo 3, aliás. Pelo que não podemos esperar mais de boa mente, quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador do Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser aflitos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Cara, olha para você ver o que Paulo falou aqui. Paulo falou assim, pessoal, estou mandando Timóteo, eu vou traduzir aqui na minha linguagem, né? Ele falou assim, estou mandando Timóteo,
porque parece que vocês não entenderam. Esses problemas que vocês estão tendo, eu já avisei que vocês teriam. Eu estou querendo ir aí, mas como eu não posso ir agora, eu já estou adiantando, mandando Timóteo, para ele avaliar vocês, para ver se vocês não estão pulando aí da fé que a gente já anunciou e que vocês aprenderam. Então eu estou mandando Timóteo para ele ensinar vocês, porque eu estou com medo de vocês perderem a fé, por algo que eu já falei com vocês que vocês teriam. É aquele negócio, tudo fala, tudo que se resume ao momento da oferta. Qual foi a oferta que foi oferecida na hora que a pessoa veio a Cristo? O que foi oferecido a essa pessoa? Se a oferta foi de riquezas, o dia que ela não tiver riqueza, ela vai abandonar Jesus. Deus vai restaurar minha família toda, vai restaurar meu filho, vai trazer minha mulher de volta, igual curandeiro, né? Igual trem de terreiro de macumba, a mulher já separou, já casou com outro cara, e ele está falando, não, Deus vai me trazer ela de volta, que negócio assim. Deus pode fazer? Óbvio que pode, mas não pode ser essa a proposta que trouxe o cara a Cristo. A proposta que trouxe a pessoa a Cristo tem que ser uma só, você é pecador, e sem Deus, você vai para o inferno, essa é a proposta. Eu estou te oferecendo a passagem para te tirar do inferno, é isso aqui, Isso aqui é o único jeito de você sair do caminho do inferno que você está indo, é através de Jesus. O que vier depois disso é lucro para você, porque a proposta ele vai te tirar da mão do capeta, tipo isso, do inferno, vai te livrar do inferno e vai te colocar você no seio de Abraão, vida eterna em abundância, essa é a proposta. O que vem depois é lucro, né? É aquela passagem, né? Buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça e essas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas? O que ele estava reclamando que eles não tinham. Eu falar, Senhor, eu queria que o meu casamento fosse sarado, eu queria que meus filhos servissem ao Senhor, eu queria pregar o Evangelho, eu queria ser um missionário, e eu não estou conseguindo, porque por causa disso, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas que você está me falando, vai ser acrescentado. Porque a gente ouviu isso, e as demais coisas, né? Porque o contexto disso era o povo reclamando assim, tipo na tradução do pastor Tias, né? Por que eu sirvo a Deus, mas o melhor emprego é o ímpio que tem? Por que eu trabalho pra caramba, mas o próspero, que o cara que tem uma Ferrari, é um cara que é um ladrão, sonegador de imposto? É tipo isso. Por que eu sou o cara temente ao Senhor, pago meus taxas tudo direitinho e tem que ir na corte ainda, né? Aí o outro que entrou pelo México, não, nada contra isso. O cara que entrou lá, só nega imposto, tem um social falso, esse cara já está com o documento na mão. Por que, Senhor? Eu estou trazendo para a nossa realidade aqui. Aí Deus vai falar, aí fala assim, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça. E essas coisas que você está reclamando aí, que você não tem, vai ser acrescentado. Mas não é. E as demais coisas, aí o pessoal põe tudo no pacote, né? E as demais coisas, tudo será acrescentado. Aí a igreja vibra, glória a Deus. Está vendo? Deus vai acrescentar tudo. Então, a proposta do Evangelho, a proposta do convite que foi feito, é esse que muitas vezes vai manter a pessoa dentro da igreja. Obviamente, não é isso que vai manter a pessoa. Mas se a pessoa veio com a motivação certa, a proposta certa, ninguém enganou ela. Ela não vai ter por que ela olhar para o Ítalo depois, o cara que ganhou ela para Jesus, e jogar na cara dele. Você é mentiroso, você falou isso e isso. Não, eu não te prometi isso. O Evangelho não promete isso. O Evangelho fala que você tem que negar você mesmo, negar as coisas que você gosta, negar os prazeres da carne, talvez você vai aborrecer sua família. É isso, cara, pegar sua cruz e seguir Jesus. Esse é o Evangelho de Jesus, ele nunca prometeu nada diferente. Se você vem com a proposta certa, é mais fácil você ficar do que... Por que é difícil hoje você pregar para os caras que foram ganhos para Jesus, conheceram Jesus,
dentro da igreja da hipergraça? Porque tudo para esse cara pode. Não existe pecado para ele. Na igreja que ele estava, ninguém pregava contra o pecado. Ninguém pregava que ele tinha que negar as coisas da carne. Ninguém proibia de nada. Só era amor de Jesus. Se esse cara entra dentro da sua igreja, você dá uma batida nele, ele vai falar mal de você. Por quê? Ninguém ensinou isso para ele. Ele acha que o evangelho é só a maravilha. Entendeu? Então, os que foram conquistados no laço, na mentira, dentro de uma teologia da hipergraça, esse cara, para você conseguir voltar a cabeça dele, é muito difícil, porque ele veio com aquela proposta. Aí você quer dar um trem ruim para ele agora? Ele fala assim, que prejuízo danado que eu estou tomando agora, né? Então, tudo depende do momento em que foi feita a oferta. Então, Paulo, ele fala, né, cara, eu estou mandando Timóteo aí, porque eu estou com medo de vocês perderem a fé. Porque eu falei com vocês, ele fala, né, aqui, ó, versículo 3, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados, ou seja, cara, vocês já sabem que a gente foi separado para isso, eu já avisei vocês, já ensinei vocês. Outra coisa que Paulo está falando para eles estão reclamando de tribulação, Paulo, não, eu já ensinei em 3 sábados. Paulo ensinou um monte de coisa e ensinou que eles tinham que passar a tribulação em 3 sábados. Meu Deus do céu. Não abriu a mente deles, né? Aí, no versículo 13, ele fala assim, ó, depois que ele dá uma batida, ele fala assim, ó, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensível em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Ele fala assim, ó, no versículo 12, né? E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, para também nós para convosco. Cara, ele está falando assim, ó, o amor de um para com os outros e para com todos. Ou seja, o dever dentro da igreja de eu cuidar de uma pessoa não é do pastor cuidar de todo mundo, é um cuidar do outro, é todo mundo cuidar de todo mundo. É eu me preocupar com o Ítalo, é ele preocupar comigo, eu preocupar com você, você comigo, e a gente preocupar com todo mundo. Isso é o evangelho, né? Não é eu colocar sobre, eu vou colocar sobre a vida do apóstolo, não quero nem saber o que ele faz, ele vai ter que manter o nível espiritual da minha casa. Era como se... Não existe isso. E infelizmente, tem gente que pensa que é assim.